Olá, amigos e amigas. Hoje é o nosso quarto episódio da história do crescimento econômico brasileiro. E hoje nós vamos falar do governo Café Filho. Mas antes de adentrarmos, vá aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e curta o nosso canal. Com o suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954, assume a presidência da República em um mandato tampão, porque logo ali em 1955 teria as eleições para presidente da República, o senhor Café Filho, o então vice-presidente da República. Como era um mandato tampão e a pressão sobre o governo Vargas era muito forte, Café Filho tenta acomodar as elites, sobretudo as elites de São Paulo, do Rio de Janeiro, das Minas Gerais, porque o governo Getúlio caiu nos braços da população. Vocês lembram que eu falei que o ministro do Trabalho de Getúlio, João Goulart, ofereceu um aumento de 100% às massas trabalhadoras, o que inquietou a indústria, o que inquietou a agricultura, os grandes pecuaristas, os grandes agricultores. Café Filho muda todo o ministério herdado por Vargas. Coloca na economia Eugênio Goodin. Eugênio Goodin foi o representante do Brasil em 1945 no Tratado de Bretton Woods. Colocam como ministro da Fazenda um claro afago às elites paulistas e às elites mineiras. A população, as elites, clamavam por um ajuste fiscal, mas, ao mesmo tempo, queriam também mais recursos de empréstimos para os seus empreendimentos. A massa trabalhadora queria trabalho, emprego e um salário digno e decente. Aí está a encruzilhada desse mais de um ano do governo Café Filho. Mas o Brasil não podia parar a sua escalada desenvolvimentista, a sua escalada de crescimento. Como o Brasil estava numa crise violenta, apela-se para empréstimos estrangeiros. Começa a entrar recursos de novo no Brasil, porque a sanha da elite, sobretudo a elite paulistana, o foco era Vargas. Vargas está fora do poder, então vamos dar todo o apoio ao governo tampão e buscar dinheiro. O governo facilita a entrada de capital e a saída de capital através da súmula 113 da SUMOC. Para quem não sabe, a SUMOC era a Superintendência da Moeda e do Crédito. Era como se fora hoje o Banco Central. E pertencia ao Banco do Brasil, que o Banco do Brasil fazia às vezes de Banco Central, porque não tinha Banco Central. O Banco Central só é fundado no Brasil em 1965, que nós vamos falar aqui da ditadura militar e da missão Rockefeller, que chega ao Brasil. A SUMOC liberou recursos para bancos ou para empresas estrangeiras, para empresas que quisessem se instalar no Brasil, porque precisava continuar a escalada de crescimento econômico. Mas o Brasil estava mal das pernas no que tange ao câmbio. Para quem não sabe o que é câmbio é a taxa do capital, da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. É o valor estabelecido. E o Brasil andava muito mal das pernas. E nós vimos lá no primeiro encontro
que um país, quando tem problema de balanço de pagamentos, recorre ao Fundo Monetário Internacional. E o Fundo Monetário Internacional chega ao Brasil, o FMI, e exige do Brasil um plano de estabilização monetária para conter a inflação, para conter o excesso de moeda na mão da população, consequentemente reduzindo o consumo. Se eu reduzo o consumo, reduzo a inflação. Essa é a equação ortodoxa da economia para o combate à inflação. Aumento taxa de juros. Se eu aumento taxa de juros, o dinheiro do banco fica mais caro. Se o dinheiro do banco fica mais caro, a população vai deixar de buscar dinheiro em banco, reduzindo a livre circulação de moeda. Consequentemente, o consumo cai. Com o aumento da taxa de juros, com a entrada de capital externo, com a vinda de empresas externas para o Brasil, aumenta o número de concordatas e falências de empresa nacional. Sobretudo as empresas ligadas ao agronegócio, como se chama hoje, do café. Era a queda vertiginosa da formação bruta de capital, que é a razão de ser do capitalismo. Mas o Brasil precisava adquirir moeda estrangeira. E para adquirir moeda estrangeira, ele precisava valorizar o câmbio. Câmbio valorizado significa que a moeda da época e a moeda de hoje, ela está ali mais ou menos equivalente às moedas estrangeiras. Com o câmbio valorizado, o produto nacional fica mais caro aos olhos do mundo. Eu diminuo as exportações, mas o Brasil precisava importar e as importações entraram. Consequentemente, gerou um grande problema de balanço de pagamentos, porque o Brasil tinha que cumprir os compromissos externos em moeda estrangeira. O café experimentou prejuízos imensos. Era o Brasil saindo da agricultura para a industrialização, que nós vamos ver isso sedimentado no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira. O plano de estabilização econômica, sobretudo na política monetária, ele é rejeitado no Congresso, o que levou à completa irritação de Eugênio Goulden. As elites paulistanas ficaram polvorosas. E Café Filho substitui por Jean José Maria Wajtek. Assume o Ministério da Fazenda. Paulista também, né? Porque eu precisava acalmar as elites paulistanas. E a elite de São Paulo, que experimentou prejuízos imensos com o café, exige mais crédito do governo. Mas o governo não tinha mais crédito, mas obrigou o Banco do Brasil a emprestar rios de dinheiro. O FMI exige cada dia mais alteração na política cambial, mas o governo não tinha base suficiente para aprovar no Congresso. Tenta-se um novo plano com o BNDE, porque não tinha ganho um S ainda, era BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e o Ministério da Fazenda apresenta novo plano. E, novamente, esse plano de estabilização econômica é derrotado no Congresso. O ministro da Fazenda pede demissão. O governo entra em completa paralisia. Era o governo morto, só esperando a hora de dar posse ao presidente seguinte, que é Juscelino Kubitschek. A inflação cada vez mais aumenta porque passou a não ter controle de política monetária, de política fiscal, de política de taxa de juros. Consequentemente, a inflação aumentou. A crise cambial se aprofunda e o Brasil é obrigado a recorrer novamente ao FMI, a buscar empréstimos estrangeiros, mas precisava investir em infraestrutura. E para investir em infraestrutura, estrada, portos, aeroportos, eu precisava de dinheiro.
O PIB, que é o Produto Interno Bruto, em relação à agricultura, diminui a sua participação no PIB pela crise do café, e o Brasil começava um período de industrialização. O governo continua aumentando o número de empresas estatais, aumentando o tamanho do Estado, aumentando o estado do bem-estar social, que lá, quando nós fizermos uma série de vídeos sobre administração pública, a gente vai falar sobre esse estado do bem-estar social, a burocracia instalada no Brasil. E para piorar a situação, 1955 é ano eleitoral. E ano eleitoral, até os nossos dias, e a gente sabe, é um gasto sem controle, quando não no ano eleitoral, no ano anterior. E o governo perdido. Completamente perdido. Uma inércia completa. O Brasil ficou parado. E começa o período eleitoral. E o PSD, juntamente com o PTB, elege Juscelino Kubitschek de Oliveira e vice João Goulart. Pela UDN concorrem Adhemar de Barros, que foi governador de São Paulo, aquele da famosa frase, rouba mas faz, que era até o nome de uma avenida em Salvador há poucos dias, mas graças a Deus essa avenida passou a se chamar Milton Santos, um dos maiores intelectuais do século XX, negro, nascido na Bahia. Concorre também Plínio Salgado, era o eterno candidato a presidente da República, parece Maluf, né? Adhemar de Barros também era eterno, parecia Maluf da década de 80 e 90. Juscelino é eleito no dia 3 de outubro de 1955 e toma posse no dia 31 de janeiro para governar até 1960. A esperança do povo, que era Getúlio, suicida-se. Assume Café Filho, uma confusão generalizada. Vem a tentativa de um crescimento de 50 anos e 5, que nós vamos contar no nosso próximo vídeo. Como foi o governo JK, como o JK fez um crescimento, segundo ele, no seu plano de metas, 50 anos em 5. É o nosso próximo assunto, os anos dourados, os anos JK. Aguarde o próximo vídeo. Um grande abraço e fique com Deus.